tem novidade importante sobre o Cruzeiro, com reunião de atletas com o dono da SAF cruzeirense. Por falar na Raposa, tem jogador do Cruzeiro a caminho do Grêmio. Para completar o giro de notícias, preciso te atualizar sobre o Flamengo revoltado com 3 clubes da Libra. Tem ainda novidades importantes de times da Série A, de olho um ex-atacante do Boca Juniors e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro com 3 desfalques para o jogo contra o São Paulo nesse domingo no Morumbi. Não jogam o Matheus Henrique, volante com problema no joelho, Jonathan Jesus, suspenso, ele é zagueiro, além do atacante Bolassi, que se recupera de dores no joelho direito. Quero falar agora sobre os 3 times da Série A, de olho em um ex-atacante do Boca Juniors. Você vai se lembrar de Sebastián Villa, certo? Colombiano, jogador de velocidade, fez sucesso com a camisa do Boca e já esteve nos planos de clubes brasileiros, embora o extracampo dele sempre fosse um problema. Pois bem, hoje, com 28 anos de idade, ele interessa a Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pelo menos de acordo com a TIC Sports, emissora de TV argentina que cravou nessa sexta-feira a abertura de negociações entre esses times e o atleta que pertence ao Independiente Rivadavia. Essa equipe pequena da primeira divisão do futebol argentino foi a solução para o Vidia, que havia perdido espaço. Ele era jogador do Boca, estava grandão até que ele começou a causar muitos problemas extracampo, alguns deles inclusive de fórum policial, com direito a ameaças contra uma ex-esposa, enfim. A solução para o Vidia foi deixar a Argentina para jogar na Bulgária. Quando ele passa pela Bulgária, o único clube que abre as portas para ele é o Independiente Rivadavia, onde ele volta, joga bem e é capitão. Na atual temporada são 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. Apesar do suposto interesse não confirmado de Grêmio, Atlético e Cruzeiro, dá para dizer que tirá-lo do Independiente Rivadavia vai custar dinheiro. É que a equipe pequena da Argentina só vai abrir mão do seu capitão e principal jogador mediante compensação financeira importante e, ao que parece, nenhum dos 3 clubes grandes do Brasil está disposto a investir tanto dinheiro. Hora de falar sobre o Grêmio, que vai anunciar nessa sexta-feira um novo lateral esquerdo. Marlon, jogador que pertence ao Cruzeiro, está sendo emprestado até o fim da temporada com obrigação de compra caso metas sejam batidas. Se o Marlon disputar pelo menos 20 jogos, vai haver obrigação do Grêmio de comprá-lo por 23 milhões de reais. Marlon viaja nas próximas horas para Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar o contrato. Importante lembrar que tudo isso precisa ser concretizado ainda nesta sexta-feira, último dia da janela de inscrições para atletas que disputaram estaduais. Marlon fez 2 grandes temporadas pelo Cruzeiro, mas em 2025 a coisa não funciona. E a gota d'água foi a derrota para o Muxucruna na quarta-feira por 2-1 no Mineirão. Atuação horrorosa, tanto dele quanto do William, foi bastante criticado por torcedores e a partir daí o negócio com o Grêmio avançou. Em 2025 são 7 jogos, desde que chegou ao Cruzeiro, o Marlon havia disputado sempre 3 partidas, a contratação dele havia sido concretizada em 2022. Você, gremista, gostou do nome? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre a reunião de 6 atletas do Cruzeiro com o dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço. Esse encontro aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira na sede da rede de supermercados do Pedrinho BH. Foram os jogadores que pediram um encontro com o dono da SAF. Eles estavam incomodados com a declaração dada pelo Pedrinho no início da semana, falando que os reforços do Cruzeiro não vingaram e que Alexandre Matos errou em uma série de contratações. Pois bem, Cássio, William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Dudu foram os 6 atletas que conversaram com o dono da SAF do clube. Reunião que durou 1 hora. Alexandre Matos e o filho do Pedrinho BH, que é vice-presidente de futebol, não participaram do encontro, eles ficaram do lado de fora enquanto os jogadores e o dono da SAF conversaram. A ideia foi tentar colocar tudo em pratos limpos, lavar a roupa suja. Os jogadores pediram para que o Pedrinho não os exponha mais e que se ele tivesse diferença com um ou outro atleta, que era para comunicar para esse grupo de jogadores, esses jogadores tentariam resolver, eventualmente até a saída do atleta. Importante contar que não há, nesse momento, nenhum movimento para demissão ou rescisão de contrato. Apesar de toda essa confusão gerada nos últimos dias, que é também causada pela falta de resultados, uma vitória nos últimos 9 jogos,
o Pedro Lourenço se comprometeu a falar menos nos próximos dias e os jogadores asseguraram que vão dar a vida em campo no próximo jogo do Cruzeiro contra o São Paulo no Morumbi, domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Só para completar, Leonardo Jardim não foi convidado para participar da reunião. Posso dizer também que alguns dos jogadores da Raposa estão incomodados com o comportamento do treinador que detonou o elenco depois da derrota para o Mushukruna. Para completar mais duas informações, Matheus Henrique teve constatado uma lesão no menisco e vai parar por pelo menos 3 meses, enquanto o Atlético Paranaense tem a intenção de contratar Lautaro. Difícil imaginar que esse acordo possa acontecer. Quero falar agora sobre o Flamengo Bravo, com a Libra e com 3 clubes em específico desse grupo de times que formam uma das alas. Só para vocês entenderem, a partir do momento em que o contrato da Rede Globo com os clubes brasileiros terminou, começou a haver uma discussão grande a respeito de direitos de transmissão. Os times se reuniram em blocos, um a Libra, o outro a LFU. O Flamengo faz parte da Libra, mas cogita deixar a qualquer momento esse grupo. Tudo porque não se sente ouvido. E uma série de reclamações feitas pelo novo presidente BAP não têm sido atendidas. O sucessor do Rodolfo Landim está muito bravo com a perda de cerca de 100 milhões de reais por ano em relação ao contrato anterior. O Flamengo tinha antes garantias mínimas de valores, o que não existe mais. E é por conta disso que o BAP tem batido na tecla de que se não houver compensação financeira, ele vai trocar a Libra pela LFU. Foi nesse contexto que passaram a existir outras conversas dentro da Libra. E aí surge uma segunda reclamação do presidente do Flamengo. Segundo ele, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro mandam na Libra. Eles se reúnem antes dos grandes encontros e já vão para essas reuniões com posições definidas. E o que eles decidem acaba sendo aceito pelos demais integrantes da Libra. Situação delicada, complicada. Importante contar que a Libra chega a sugerir um aumento de 40 milhões de reais por ano na divisão pro Flamengo, mas o BAP considera essa proposta pequena.